Outra influência, aqui a gente tinha, acho que vocês vão lembrar, a gente tinha ali uma visão endênica, endênica vem de Éden, não é endênica, né, que é edênica de Éden, uma visão edênica. Versus uma visão diabólica dos habitantes. Como eu sei disso, Giane? Porque lá nas cartas, a gente já leu alguns trechos, principalmente do Gandalf, né, lembra? Ele, nossa, falava que os índios eram pessoas horrorosas, que estavam contra o mundo, né? Ele até fala contra todas as nações, né? Como ele estivesse preocupado com todas as nações. Então, a gente tem uma visão muito edênica da natureza, a natureza que é perfeita, que é maravilhosa, a natureza é linda, é diferente de Portugal, aqui tem muita coisa, aqui tem muita novidade. E os habitantes não, os habitantes são pessoas horrorosas. Então, a gente tem essa contraposição que aparece no movimento quentista. Aí, a gente tem no romantismo, olha que engraçado. O romantismo é um movimento literário lá do século XIX, esse aqui é do século XX, desculpa, eu não falei. O romantismo, lá do século XIX, a gente tem um momento, né? O que acontece ali, mais ou menos 1800, a independência do Brasil, aliás, uma tentativa, né? Começa o processo, o Brasil vai ser independente, então tem um momento de instabilidade, tentativa de estabilidade política, um momento em que o Brasil ele quer falar assim, é agora que a gente não quer mais Portugal, que a gente quer que vocês larguem do nosso pé. Então, o que a gente tem aí? Na arte, nas artes, né, pluralidade, a gente tem algumas pessoas que tentam criar uma identidade para o Brasil, porque eles falam, bom, se nós queremos nos reafirmar enquanto país, queremos dizer, não somos mais Portugal, não somos simplesmente uma colônia, somos um país autônomo, né, somos uma nação, somos um grupo, um povo próprio, eu preciso do quê? De uma identidade, eu preciso saber quem eu sou. Então, o que eu faço? Primeiro, eu paro de repetir, né? É um pouco parecido com o modernismo. Eu paro de repetir o que vem aí só de Portugal. Então, eles falaram, bom, mas o que a gente vai falar? Natureza. Vamos falar da natureza. Então, eles lembram, eles sabem, eles têm acesso a essa literatura que a gente tem. Eles também já tinham, porque já tinha sido escrita. Então, eles começam a lembrar, nossa, olha só, lá naquela época, os portugueses, eles ficaram muito deslumbrados com a nossa natureza. Então, eles sabem que esse é um ponto que o Portugal não tem como competir com a gente. Então, ele fala, eu vou falar da natureza. Então, no romantismo, a natureza, ela aparece muito, e a gente pode entender que ela aparece não é só porque, que legal, Brasil, natureza. Não, porque é um momento de tentativa de construção de identidade, de afirmação de identidade. Ele fala, olha como a gente é diferente de vocês. Isso aqui, não é de vocês, isso aqui é nosso país, é nossa identidade. Então, ele tenta uma afirmação pela natureza. Então, a gente vê uma retomada ali, uma utilização do sentimento que eles tinham, certo? Porém, como que o índio é apropriado no romantismo? Por exemplo, José de Alencar tem vários livros indígenas, para citar dois, Iracema e o Guarani. A gente, principalmente o Guarani, a gente tem aí um índio que o Peri, do Guarani, ele escolhe largar a tribo dele, ele abandona a tribo para viver como um branco, como uma descendente de portuguesa, né? Uma família portuguesa que morava ali. E ele escolhe, inclusive, se catequizar também. E você começa a falar, será que acontecia isso de verdade aqui? Porque aqui o que a gente tem é o quê? Uma descrição diabólica, os índios são horríveis, né? A gente precisa catequizar e transformar logo eles para eles não matarem a gente, porque eles são pessoas horrorosas. E daí, de repente, você vê uma representação literária de um índio que era uma pessoa maravilhosa, era uma pessoa doce, era uma pessoa calma, uma pessoa que recebia bem os estrangeiros, que cuidava dos brancos, que escolhia até largar a própria mãe, sendo líder da tribo para ficar com a família branca. E parece um pouco inverossímil, né? Parece que não é bem assim que acontecia. O que a gente pode perceber? Primeiro, pensar por que isso aconteceu. Nesse momento, de novo, a gente não queria mais repetir, a gente queria reafirmar a nossa identidade. Portugal e a Europa, de modo geral, eles estavam num momento de retomada de literatura passada. Então, lá na Europa, nesse momento, eles começaram a retomar lá os cavaleiros medievais, né? Por quê? Não sei por quê. Isso a gente vai ver já viu, né, no outro movimento. Mas eles têm esse movimento de retomada, né? Já viu não, né? Desculpa, vai ver quando a gente fala de romantismo. Tem esse movimento de retomada de passado, por vários motivos. O Portugal, por exemplo, ele estava perdendo as colônias, então ele começa a querer lembrar do passado de glória. Então, enfim, essa retomada de passado, eles vão lá buscar nos cavaleiros, e o Brasil pensa, não tenho passado ainda, onde que eu vou buscar o meu cavaleiro medieval, assim, né? A gente ainda não estava aqui nesse momento. E ele precisa de uma figura heroína, né? Porque o cavaleiro medieval, ele tem a figura do herói, né? Ele é aquela pessoa que vence, que vai andando.
por aí desbravando o mundo, né? E o Brasil fala, não tenho isso. Então ele volta de novo na literatura do passado e fala, temos o índio é o nativo do Brasil, o índio é a figura típica do Brasil, então ele vai ser o nosso herói. Então quer dizer, ele precisa de um herói, ele escolhe a figura do herói, mas ele se apropria de um modo diferente da realidade. Então isso só pra gente ver que essas influências, essas apropriações, elas também têm interesses, né? Então não é uma, deixa eu falar do índio aqui porque ele só, pra homenagear o índio, porque no Brasil só tinha um índio, então eu quero homenagear. Claro que tem gente que vai homenagear, mas também o que a gente vê aí são pessoas que, na verdade, às vezes têm alguns interesses. Então, para ele, interessava falar da natureza como beleza, né? Isso interessava, porque isso agradava os portugueses e até talvez incomodassem, porque eles não têm isso. Então, então, beleza. Então, a visão endêmica eu vou assimilar assim mesmo, vou me apropriar assim. Não, mas o índio eu não posso falar que o índio é diabólico, porque o índio é o nosso herói, a gente não tem herói. O índio é a nossa nação, é o nosso início, é a nossa origem. Então, eu preciso falar que ele é herói. Então, tem aí uma certa manipulação da figura do índio, ou talvez até uma idealização, certo? O que eu quero que o índio seja, não o que o índio era de fato. Tá bom, pessoal? Reflexão. E para encerrar a aula, eu vou ler para vocês uma música para mostrar que a influência não é só na literatura, como eu sei, entre todas as artes. A gente tem uma música do Arnaldo Antunes que ela vai dialogar um pouco com essa questão da formação do brasileiro, que também é extremamente polêmica, né? A gente vai falar disso ao longo dos outros movimentos. Quem é o brasileiro, né? Ele é simplesmente o negro, o índio e o português misturado? Não, né? Muito mais do que isso. Nem se pode falar de um brasileiro, né? Mas sim de brasileiros. E lembrando aqui, lembra também lá do Gandalf, o índio que não tem fé, não tem lei, não tem rei? Essa música, ela não se refere apenas a essa parte do quentismo aqui da literatura catequética, ela se refere a todo o movimento quentista. Então, tudo que a gente viu ao longo desses vídeos, a gente pode discutir com essa música. Olha só esse trechinho. Não tem um, ele fala assim, né, para contextualizar, a música chama Inclassificáveis, tá, do Arnaldo Antunes. Quem são esses inclassificáveis? São brasileiros, né, somos nós. Então a ideia é assim, a gente não pode nos classificar. E ele vem assim, primeiro parágrafo, que preto, que branco, que índio, que branco, que índio, que preto, que índio, que preto, que branco, que, já não entendi nada. Porque o que a gente fala é isso, né? O brasileiro tem o branco, tem o preto, tem o índio, como se fosse simples assim, né? Tudo numa caixinha, cada um na sua, ou mistura esse com aquele, não, né? É muito mais profundo do que isso. E tem toda a música, e tem uma parte que ele fala assim, não tem um, tem dois, não tem dois, tem três, não tem lei, tem leis, não tem vez, tem vezes, não tem Deus, tem deuses, não tem cor, tem cores. O que ele faz nesse momento que ele fica colocando singular, plural? Ele está desocupado? Não, ele tem todo um significado aí que ele constrói. Quando ele fala não tem, assim, não tem um índio, porque a gente fala, né? Eles falavam, o índio é perigoso, o índio não tem fé, o índio não tem F. Lembra? A gente discutiu muito isso, que não era só um tipo de índio, eram várias tribos. E ele fala isso, não tem um, tem dois. Mas ele fala, não são dois, também são três. Então, quando ele vai fazendo essa gradação, né, ele vai aumentando a intensidade, ele mostra, se a gente fala de um, isso é uma mentira, né? É uma generalização muito simples, porque tem muitos. Não tem um, são dois, são três, aí ele para, mas a gente entende que a ideia é continuar, que são muitas pessoas, né? Cada um tem a sua identidade. A gente não pode colocar no mesmo balaio e falar, esse é o negro, né? Essa é a cultura africana. Não, tem muitas culturas na África também, né? Tem pessoas que discordam, que não concordam, tem pessoas brasileiras que não sabem sambar. Não tem que não gostam de futebol também, né? Vai falar isso pra alguém no exterior, nossa, mas brasileiro tem que gostar de sambar e futebol, por quê? Tem pessoas que não se reconhecem nessa figura, porque não existe um brasileiro. E não tem lei, tem leis. Então, quer dizer, não tem lei. Então, não é só a lei de Portugal que serve, que é legitimada. Tem leis, tem outras culturas que funcionam de outras formas. A gente precisa olhar para isso também, certo? Não olhar só para o modo como nós somos e querer impor isso, mas pensar que existem outras culturas, outras pessoas, outras leis, outros deuses, no caso principalmente da cultura indígena, outras cores, certo? Então, isso é só para a gente lembrar de não generalizar, né? Então, pensar só que nós estamos certos. Então, essa música do Arnaldo Antunes, fica aí a dica para vocês. E também, principalmente, a questão da influência, né? O tempo inteiro a gente está dialogando um movimento com o outro, tá bom, pessoal? Então, até a próxima.